nova regulamentação vai afetar uma das profissões mais escolhidas por brasileiros nos Estados Unidos, corretor de imóveis. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza o governo do Texas a aplicar polêmica lei anti-imigração SB4. Indocumentados apostam no comércio informal e lotam as calçadas de Nova York com produtos variados. Forte frente fria vai atingir o sul e sudeste do país. 25 milhões de pessoas estão em alerta em 11 estados americanos. E você acorda sempre de madrugada no mesmo horário? Cientistas explicam por que esse comportamento acontece com inúmeras pessoas. Quanto mais ciclos de sono nós vamos vivendo numa noite, menos pressão para sono e mais chance de superficializar e de ter breves despertares. Olá, boa noite. Uma notícia importante surpreendeu os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Uma nova regulamentação vai mudar a comissão padrão que os corretores de imóveis ganham na venda de casas. Essa é uma das profissões mais populares da nossa comunidade aqui no país, justamente pelos valores que eles conseguem ganhar vendendo as casas. A repórter Carla Marinho explica pra gente como essa mudança pode afetar a vida dos brasileiros. Vender casas nos Estados Unidos é um negócio muito rentável. Os brasileiros que trabalham como corretores podem ganhar só aqui em Orlando entre 90 mil e 170 mil dólares por ano em comissões. Mas, a partir de agora, essa realidade financeira pode não existir mais. É que a Associação Nacional de Corretores de Imóveis decidiu acabar com a comissão de 6%, padrão na maioria das vendas de casas no território americano. O corretor que está representando o comprador, ele vai ter que trabalhar mais. E ele vai trabalhar, de certa forma, com algumas incertezas. Porque ele não vai saber exatamente qual vai ser a comissão que ele vai receber, ou não vai estar exposto no MLS a comissão que ele vai receber. Tá? Então, provavelmente, o que vai acontecer? Talvez ele assine contratos de exclusividade com os compradores, coisa que não era uma prática muito comum na maioria dos corretores. É provável que ele cobre uma comissão do comprador também, vamos dizer, um upfront fee, que pode ser flat fee, ou uma porcentagem da compra. Tá? Então, assim, inúmeras coisas. Obviamente, como vai haver mais trabalho, a competitividade provavelmente vai aumentar e realmente eu acredito que alguns corretores eles vão ser desestimulados. Ou então eles vão procurar talvez outras formas de ganhar dinheiro. A nova medida deve reduzir drasticamente o custo das transações de imóveis e, com isso, acabar com as ações judiciais históricas de ressarcimento de comissões. Atualmente, a comissão de 6% é paga pelo proprietário da casa na venda e dividida entre os corretores envolvidos na negociação. A partir de julho, essa porcentagem deve ser acertada entre proprietário e corretor e o valor não pode ser divulgado no banco de dados de propriedades, prática que ajudava a despertar o interesse dos profissionais na hora de encontrar um comprador. Toda a comissão de co-broker ele vai ter que ser feita fora do MLS, então não vai estar exposto. Tá? Então isso daí pode acarretar vários problemas que no final das contas a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer. Dados apontam que os vendedores pagam milhares de dólares em taxas de corretagem e que esses valores acabam repassados para o valor dos imóveis e são pagos pelos compradores. A expectativa é que essas taxas caiam pela metade. O mercado ele vai ficar mais competitivo, sabe, do lado de nós, da nossa indústria, dos corretores, vai exigir muito mais das habilidades dos corretores de negociação, de captação e vendas em si. Eu acho que isso daí vai ficar uma coisa interessante de ver. Obviamente, os corretores vão buscar mais treinamento, vão buscar se educar mais, principalmente para poder adicionar mais valor ao seu serviço.
E a gente fala agora de imigração e da polêmica lei texana SB4, que autoriza policiais estaduais prenderem e deportarem pessoas suspeitas de entrarem ilegalmente aqui no país. Ontem, a Justiça americana tinha anunciado a suspensão por tempo indeterminado dessa medida. Mas hoje, a Suprema Corte americana autorizou o Texas a aplicar a lei anti-imigração. A decisão foi anunciada na tarde de hoje. A Suprema Corte vai permitir que o Texas aplique, por enquanto, a controversa lei que dá à polícia local poderes federais. O tribunal, de maioria conservadora, rejeitou o pedido de emergência da administração Biden para bloquear essa medida. A Casa Branca alega que o Estado republicano ultrapassou os limites e assumiu poderes federais de imigração. Com a medida, o governador Greg Abbott recebeu sinal verde para aplicar a polêmica lei enquanto o litígio do caso continua nos tribunais. Essa medida ainda poderá ser bloqueada posteriormente. A lei, conhecida como SB4, permite que policiais e juízes estaduais possam prender e deportar qualquer pessoa suspeita de ter cruzado a fronteira sul do México para os Estados Unidos de forma ilegal. A medida também autoriza sanções penais. O estado de Washington sancionou um projeto de lei que vai beneficiar os indocumentados. A partir de agora, aqueles que tenham formação acadêmica vão ter direito a licenças de trabalho profissional. O objetivo é remover barreiras que impedem esses imigrantes sem status legal de validar seus diplomas e poderem trabalhar livremente no estado. Os imigrantes vão usar uma espécie de número de identificação de contribuinte que será fornecido pelo estado. E a exigência de cidadania para determinadas profissões será eliminada. O projeto, chamado SHB 1889, foi aplaudido por organizações pró-imigrantes que chamaram a iniciativa de oportunidade e inclusão social. Estima-se que cerca de 300 mil indocumentados vivam no estado de Washington. No próximo bloco, indocumentados apostam no comércio informal e lotam as calçadas de Nova York com produtos variados. A população reclama. E mais, a gente te explica por que as primárias desta terça-feira podem ser um termômetro da eleição presidencial no final do ano. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Em Nova York, indocumentados estão adotando o comércio informal para poder sobreviver e ganhar dinheiro. No Queens, o número de ambulantes é tão grande na rua que quase não sobra espaço nas calçadas para os pedestres. Quem conta essa história pra gente é a Carolina Camargo. Difícil contar o número de ambulantes que se espalham pelas calçadas em vários quarteirões do noroeste do Queens. Eles vendem de tudo: roupas, tênis, brinquedos, itens de cozinha, eletrônicos e por aí vai. Moradores das áreas de Corona, Jackson Heights e Elmhurst dizem que a região virou um verdadeiro mercado de pulgas a céu aberto. Entre alguns vendedores credenciados pela prefeitura, estão dezenas de indocumentados que vendem o que podem para ganhar dinheiro informalmente, já que não têm autorização legal para trabalhar. Essas comunidades são consideradas bastante diversificadas no Queens e abrigam imigrantes de diversas nacionalidades. Essas mesmas áreas também têm sido apontadas como alvo de prostituição e tráfico humano. Em plena luz do dia, é possível ver mulheres oferecendo programas para os pedestres, o que é contra a lei em Nova York, mas que tem funcionado livremente em certas ruas. Os residentes alegam que partes dessa região vêm se deteriorando ano a ano, sem que ninguém olhe para lá e ofereça soluções. Eles também alegam que a criminalidade aumentou muito e que a única alternativa está em denunciar para chamar a atenção das autoridades. Vários políticos progressistas têm escritórios nessa região, mas não se manifestaram sobre a crise dos camelôs e dos comércios informais nas ruas. A onda de sarampo continua afetando o país e deixando a população em alerta. Já são 17 estados com casos confirmados de crianças e adultos contaminados. O registro mais recente é de um abrigo de imigrantes com 2.000 indocumentados em Chicago. O espaço foi colocado em quarentena enquanto médicos correm para vacinar os residentes. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Eloá Urazen. Com pelo menos 8 casos de sarampo confirmados em abrigos para imigrantes em Chicago, aumenta a preocupação das autoridades americanas, que tentam controlar a disseminação do vírus morbilivírus.
17 estados no país já registraram a doença, incluindo casos em uma escola pública na Flórida, uma creche na Filadélfia e até no aeroporto de Denver, no Colorado. Só nos primeiros 3 meses deste ano, os Estados Unidos registraram 58 casos de sarampo, o mesmo que o número total registrado ao longo dos 12 meses de 2023. Segundo as autoridades, 93% das pessoas infectadas no país tiveram relação com viagens internacionais. Na maioria dos casos, os indivíduos acometidos são crianças de 1 ano ou mais que ainda não foram vacinadas contra a doença. O vírus ele é transmitido por via aérea, ele acomete as pessoas. Depois que ele é eliminado no ambiente, ele passa a contaminar até durante 1 hora, ou seja, ele fica suspenso no ar durante 1 hora. A pessoa, ao entrar em contato, o vírus entra pelas vias aéreas, ele vai se reproduzir no nosso sistema imunológico, vai se espalhar pelo nosso corpo e após alguns dias a gente passa a desenvolver sintomas que parecem com gripe. Os sintomas do sarampo são tosse, nariz congestionado, coriza, nariz que escorre, aquela face de quem está gripado, tosse com catarro e principalmente a conjuntivite. Conjuntivite, ou seja, os olhos ficam vermelhos, aquela impressão de gripe. Como não existe um remédio contra o sarampo que pode ser fatal, os médicos e especialistas defendem que a vacinação é a forma mais eficaz de combater a doença. Os imunizantes têm 95% de eficácia e praticamente não têm efeito colateral. Crianças a partir de 1 ano já estão aptas a receber a vacina, dada em 2 doses. Para quem entrou em contato com uma pessoa contaminada, os médicos recomendam ainda a chamada dose de bloqueio. O bloqueio vacinal nada mais é que tomar uma dose de reforço da vacina do sarampo após o contato com alguém que tem sarampo. Isso pode ser feito até 72 horas após o contato. Porém, essa vacina é uma vacina de vírus vivo, que não pode ser aplicada em gestante, nem imunodeprimidos, assim como também em crianças com menos de 6 meses. Para estes, é possível fazer um tratamento preventivo da contaminação com imunoglobulina, que é feito em até 6 dias após o contato. Portanto, é possível, após entrarmos em contato com alguém que tenha sarampo, bloquearmos essa transmissão e reduzirmos em até 95% a chance de contaminação. Hoje aconteceu mais uma rodada das primárias presidenciais. Os eleitores foram às urnas em 5 estados americanos para indicar os candidatos dos partidos democrata e também republicano. Os estados que abriram para a votação foram Illinois, Kansas, Ohio, Arizona e a Flórida. Esses 2 últimos, Flórida e Arizona, estão sendo considerados pelos especialistas um termômetro de como será a disputa no final do ano à Casa Branca. É que essas regiões têm um alto número de imigrantes. Os latinos representam o 2º maior eleitorado do país e são um grupo-chave imprevisível que pode definir as eleições. Na primeira disputa em 2020, os latinos ficaram com o democrata Biden. Agora, pesquisas apontam que 46% deles preferem Trump, enquanto 40% estão a favor de Biden. Depois do intervalo, a gente mostra um eficiente exercício físico que pode combater os problemas de pressão arterial. E tem também uma reportagem sobre a mortalidade materna, que cresceu 140% nos últimos 20 anos aqui no país. Um brasileiro conquistou a melhor posição entre os atletas latinos-americanos na esgrima e garantiu participação nas Olimpíadas de Paris, na França. As eliminatórias aconteceram no estado de Washington. O gaúcho Guilherme Toldo, de 32 anos, levou a melhor na rodada mata-mata. Ele venceu os adversários com tranquilidade. Esta é a 4ª vez que Guilherme vai representar o nosso país nos Jogos Olímpicos. O Brasil tem no total 169 atletas confirmados para os Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto em Paris. E olha, já que a gente está falando de esporte, um novo estudo apontou que um tipo de exercício físico pode ser muito benéfico para a pressão arterial. O isométrico, sabe qual é? É aquela prática estática que os músculos não se movimentam, mas que sustentam o restante do corpo. Dá só uma olhada.
Existe uma variedade de exercícios isométricos, como a prancha no chão, na parede e outros. Essas práticas testam a resistência, os músculos e fazem você suar sem precisar pular e correr. Um novo estudo com mais de 16 mil participantes apontou que a técnica de isometria é melhor do que o aeróbico, musculação ou bicicleta para baixar a pressão arterial de uma forma geral. A pesquisa explicou que os agachamentos na parede foram eficazes apenas para reduzir a pressão sistólica, a força que o sangue exerce dentro das artérias para contrair o coração. Enquanto a corrida, que é aeróbica, foi benéfica apenas para reduzir a pressão diastólica, a força que o sangue faz para relaxar o coração. O único que foi completo e muito mais eficiente, atingindo as duas formas de pressão, foram os exercícios isométricos. Fazer essa prática uma vez por dia pode aumentar a força corporal, aliviar o estresse e melhorar muito a saúde da pessoa. A gente segue falando de saúde porque médicos estão alertando para o aumento de complicações relacionadas à gravidez aqui nos Estados Unidos. A taxa de mortalidade materna aumentou muito nos últimos anos. A falta de acesso médico a exames pré-natais estão diretamente relacionados aos índices alarmantes. Os Estados Unidos estão no topo da lista de países desenvolvidos com altas taxas de mortalidade materna. A cada ano, centenas de mulheres perdem a vida durante ou depois do parto. Um estudo apontou que nos últimos 20 anos, esse tipo de problema cresceu 140% no território norte-americano. Em 2021, por exemplo, foram registradas 1.200 mortes de grávidas. No período da Covid-19, o número de mortalidade materna atingiu 20,7 mortes por 100 mil nascimentos. A falta de acesso médico, dos exames pré-natais e falta de hospitais em várias áreas do país são apontados como alguns dos fatores que levam a essa situação alarmante e preocupante no país, principalmente entre as mulheres negras, asiáticas e latinas. Mas um novo estudo está sugerindo que as taxas podem ser mais baixas do que sugerem os índices federais. Especialistas apontam que muitas mortes foram mal classificadas, resultando no aumento de casos sem ligação direta com gravidez. A pesquisa levantou debates e dúvidas. Um novo levantamento está sendo feito para confirmar os dados. No próximo bloco, você vai ver que uma poderosa frente fria se aproxima do sul do país e deixa 25 milhões de pessoas em alerta em 11 estados americanos. E ainda, cientistas explicam por que tanta gente acorda sempre de madrugada no mesmo horário, por volta das 3 ou 4 da manhã. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Já voltamos e com uma perguntinha. Você já pensou em comer carne de cobra? Olha, a ideia vem sendo defendida por cientistas que dizem que elas são fáceis de criar, possuem carne saborosa, são nutritivas e saudáveis. Os especialistas dizem que esses répteis, principalmente a piton, que é a segunda maior cobra do mundo, pode ser perfeita para combater a escassez de alimentos no mundo. E aí, você arriscaria comer uma? Na Ásia, a carne de cobra é considerada uma iguaria apetitosa. Mas no Ocidente, essa ideia ainda não conquistou o paladar das pessoas, pelo menos não até agora. É que cientistas estão dizendo que a piton, o tipo de cobra invasora que vem se multiplicando muito rápido na Flórida, tem uma carne muito nutritiva. Como essas cobras crescem bastante, podem medir até 20 pés de comprimento. Já pensou quanta proteína podem ter? Os especialistas dizem que a piton é fácil de criar e tem custo baixo, já que exige menos comida e água, e ainda pode render muito dinheiro. Para os cientistas, essas cobras podem ajudar a combater a fome global e podem ser ideias para países onde a agricultura é muito lenta, onde a fome impera ou onde as questões climáticas são violentas e devastadoras. Você experimentaria?
O assunto agora é clima. 25 milhões de pessoas em 11 estados americanos estão em alerta para um frio intenso e congelante no sul e sudeste do país. Olha, é bom se preparar porque os meteorologistas revisaram os dados e agora estão falando que as temperaturas devem despencar. Há expectativa de neve e chuva em algumas áreas. Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Mississippi vão sentir o impacto da mudança nos termômetros. Alabama, Geórgia e as Carolinas também devem ser atingidos. O alerta de congelamento emitido pelos especialistas entrou em vigor nesta terça-feira. Esse mau tempo também deve atingir o nordeste do país e levar neve. Já que a gente está falando de tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Vamos lá? Vem comigo então, vamos dar uma olhadinha. Olha, Boston a gente tem chuva, mínima de 30, máxima de 51. Nova York o sol aparece um pouco ao longo do dia, mas também tem chuva. Norfolk, tempo encoberto. Atlanta, tempo encoberto também, mínima de 45, máxima de 69. Na Flórida, sol entre nuvens em toda essa região, a máxima é de 76 graus. New Orleans, o sol vai estar brilhando aí com mínima de 58, máxima de 69. Brownsville, a gente já tem temporal ao longo do dia com mínima de 70. San Antônio, sol entre nuvens com mínima de 60, máxima de 64. El Paso, sol entre nuvens também, mínima de 48. Albuquerque, a gente tem chuva ao longo do dia. Phoenix, o sol vai ficar o dia inteiro aí entre nuvens, tempo encoberto. Tempo encoberto também em Los Angeles. Las Vegas, o sol vai estar brilhando nessa região com máxima de 77, mínima de 53. E olha, em São Francisco, tempo encoberto também, mínima de 51 graus. Máxima de 62. E olha, se você acorda sempre de madrugada por volta das 3 ou 4 da manhã, então você não é o único, viu? Milhares de pessoas passam por essa situação toda noite. Você já se perguntou por que isso acontece? Os cientistas dizem que tem uma explicação para esse comportamento e eles explicam agora. Dá só uma olhada. Basta abrir o olho de noite e lá está o relógio marcando o mesmo horário de toda semana, 3 ou 4 da madrugada. Calma, não é o seu corpo que está desregulado. Os médicos dizem que esse despertar noturno acontece muito e com várias pessoas. Os especialistas explicam que o sono possui 4 estágios que são percorridos durante a noite. O primeiro mais leve, o segundo mais profundo, o terceiro considerado de ondas lentas e, por último, o estágio REM, o sono bem profundo, onde a atividade cerebral atinge níveis acelerados e os olhos se mexem muito rápido. Por isso, em um determinado momento, a pessoa acaba acordando e normalmente isso acontece entre as 3 e 4 da manhã. Depois desse despertar, a pessoa volta a dormir, reiniciando todo o ciclo novamente. Os médicos dizem que acordar várias vezes à noite, entre 5 e 10 minutos e voltar a dormir é normal e não prejudica a saúde. O problema é quando a pessoa acorda várias vezes dentro de uma única hora ou demora para voltar a dormir. Isso pode significar um distúrbio. Os especialistas afirmam para manter a rotina diária de ir para a cama sempre no mesmo horário, para o corpo saber que pode programar um sono profundo no ritmo circadiano. E se você acordar de madrugada, lembre-se, você está começando um novo ciclo de sono. Nada está errado. Então, não fique frustrado e volte a dormir. Quanto mais ciclos de sono nós vamos vivendo numa noite, menos pressão para sono e mais chance de superficializar e de ter breves despertares. Quando que isso passa a ser problema? Quando eu tenho mais do que 30 minutos acordado na noite, que podem ser 30 minutos seguidos, que podem ser 2 momentos de 15 minutos, que podem ser 3 momentos de 10 minutos, quer dizer, se isso está acontecendo durante a noite, o seu sono não tem uma continuidade. A superficialização, no momento em que eu mudo de lado, que eu tuço, que eu ajusto o travesseiro, isso é muito normal durante a noite. Mas se eu estou 3, 4 horas da noite despertando e não conseguindo voltar a dormir, provavelmente isso trata-se de uma insônia terminal, de um despertar precoce. E é muito importante buscar ajuda.
E começou hoje oficialmente a primavera no hemisfério norte, a estação das cores e também das alegrias. E olha, uma das cenas mais aguardadas pelos amantes desta temporada é o desabrochar das flores, que este ano começou mais cedo. As cerejeiras que revestem o National Mall em Washington DC já atingiram o pico de floração e transformaram todo o cenário do local. O colorido das flores é uma parada obrigatória tanto para visitantes como para os próprios moradores. E olha, uma curiosidade, hoje é o dia que os especialistas chamam de equinócio vernal, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, ou seja, 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão, sem nenhum segundo a mais ou a menos. Bom, é isso aí. Então, aproveite o cenário de beleza natural para tirar fotos também, curtir a natureza e aí uma dica para relaxar, recarregar as energias e, quem sabe, ter uma boa noite de sono. O Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite.